Olá! A primeira coisa que precisamos entender é que a parábola do porteiro vigilante não começa falando de um porteiro, mas de nós mesmos, de pessoas que vivem correndo, distraídas, achando que ainda tem tempo demais. E é por isso que essa história é contada por Jesus em Marcos capítulo 13, do versículo 34 até o versículo 37, ela é tão incômoda. Ela revela o quanto estamos despreparados para aquilo que já está acontecendo diante dos nossos olhos. Você já percebeu como é fácil esperar por algo grande e mesmo assim ser pego de surpresa? Quantas vezes você achou que estava atento, mas quando percebeu, a porta já havia se fechado? Essa parábola é o alerta que Jesus deixou para quem acha que a vigilância é apenas o olhar para o céu, quando na verdade é olhar para dentro de nós. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E Jesus contou essa parábola em um momento tenso no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, falando diretamente aos discípulos que estavam desesperados por respostas sobre o fim, sobre o futuro, sobre quando tudo mudaria de vez. Eles queriam datas, sinais visíveis, previsões claras, mas Jesus respondeu com uma história simples e profunda e que nos leva a realmente refletir as nossas ações. Ele não estava diante de multidões, ele estava diante dos poucos que caminharam com ele todos os dias. E justamente por isso, essa mensagem carregava um peso diferente. Era uma mensagem íntima, direta, quase como com alguém que antes de partir quer deixar a instrução mais importante de todas. Então Jesus ele descreve um homem que viaja para longe, deixa sua casa aos cuidados dos servos e entrega ao porteiro uma única responsabilidade, que é vigiar. Um gesto aparentemente pequeno, mas que carrega toda a atenção do texto. O dono não diz quando volta, não avisa horário, não detalha o dia, apenas diz: fica atento. E o porteiro, colocado como a última linha entre o desconhecido e o esperado, representa todos aqueles que entendem que a vigilância não é sobre esperar parado, mas é viver consciente. E Jesus termina afirmando que o retorno pode acontecer à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Momentos imprevisíveis, momentos onde normalmente nós baixamos a guarda. O que Jesus queria realmente ensinar é que a vigilância espiritual não é medo, não é paranoia, não é viver caçando sinais, mas é estar acordado enquanto o mundo escolhe dormir. A metáfora é clara. Deus confiou algo a nós, algo que envolve responsabilidade e postura. O ponto central da parábola é simples, não é saber o momento exato, não é desculpa para viver distraído. Jesus não está falando apenas do seu retorno, mas de todas as oportunidades que passam diante de nós e que só quem vigia consegue enxergar. O dono da casa pode voltar a qualquer momento, mas presença não surpreende quem vive desperto. E é aqui que a parábola se cruza com a nossa vida moderna. Hoje nós somos cercados por notificações, pressões, compromissos e ruídos que nos fazem acreditar que estamos atentos, quando na verdade nós estamos apenas ocupados com as coisas daqui. A vigilância de Jesus nada tem a ver com ansiedade, mas com um propósito para o qual nós fomos chamados e que nós fomos criados. Como perceber quando estamos deixando o nosso interior desprotegido? Como notar quando começamos a adormecer emocionalmente, espiritualmente e principalmente moralmente? E essa parábola permanece atual, porque ainda vivemos como pessoas que querem um aviso antes de crescer, antes de mudar, antes de decidir, antes de despertar, mas a vida ela não avisa. A vida não avisa quando nós haveremos de perder algo,
quando nós perderemos alguém que amamos. Então, e também a vida não avisa quando Jesus irá voltar. E nós que somos cristãos e temos a esperança em Cristo, nós temos que viver despertos nessa certeza. Ou seja, que a qualquer momento o Senhor pode vir arrebatar e levar aos seus. Mas nós precisamos ter essa certeza, ter essa convicção. E estar atento, vigilante, não é simplesmente ser uma pessoa passiva, inerte, não. Mas é você viver remindo os dias, ou seja, viver dia após dia, cumprindo suas responsabilidades, trabalhando, cumprindo, cuidando da sua família, congregando, fazendo o possível para que a sociedade venha a reconhecer a Cristo, manter a nossa lâmpada acesa com as nossas boas obras, ou seja, é viver o dia após dia, mas ao mesmo tempo tendo a consciência de que Jesus a qualquer momento irá voltar. E o grande erro que as pessoas cometem ao interpretar essa parábola é pensar que Jesus está falando apenas sobre o fim dos tempos. E esse é o ponto cego. A verdade é que essa história ela confronta cada área onde deixamos a vigilância morrer, relações que descuidamos, escolhas que adiamos, fé que enfraquece aos poucos, oportunidades que deixamos passar porque acreditamos que mais tarde virá uma outra oportunidade, seria suficiente. Jesus não diz vigie quando acharem que está por perto, mas ele diz vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Não é saber, não é problema. O problema é não estar pronto, não estar preparado. Por isso, essa parábola com uma frase que não é apenas um conselho, mas é um chamado. O que eu vos digo, digo a todos, vigiai. É como se Jesus perguntasse hoje, você está vivendo desperto ou está deixando a vida passar enquanto acredita que ainda dará tempo? A pergunta que fica ela é simples e profunda. Se o dono da casa voltasse exatamente agora, na sua vida emocional, espiritual ou pessoal, ele encontraria você vigilante ou adormecido? É uma pergunta que nós devemos realmente pensar. E repense a sua situação e seja sincero com você mesmo. Você está desperto ou você está adormecido? E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.